Olá, amigos, tudo bem? Graças a Deus, espero que todos estejam bem nessa segunda-feira. Bom dia a todos, viu? Eu tô aqui tomando meu cafezinho, tomando minha água agora. Hoje eu vim trazer um tema, né? Na verdade, foi uma pergunta que me fizeram. Foi sábado passado, de um amigo em si, muito preocupado com se espiritualizar. Ele quer ser evoluído espiritualmente. Estou aqui numa livraria, já exercitei o corpo, agora eu vou exercitar também o cucuruto. Bom, mas vamos lá. E ele perguntou e ao mesmo tempo trazendo a pergunta, essa que eu fiz agora, né, de espiritualidade, de espiritualização, ele também trouxe algumas afirmações. Ele afirmava que espiritualizar é ser espírita, que se espiritualizar é ser budista, que se espiritualizar é ser um pastor, que se espiritualizar é ir na missa, que se espiritualizar é ler muito, é ter cultura, que se espiritualizar é de alguma forma ter uma boa desenvoltura mediante as lides, né? Não só literárias, mas morais, mediante aos traços doutrinários, filosóficos e rítmicos que certas religiões e religiosidades e afins à espiritualidade assim expõem ou impõem até em alguns casos e coloca na vida das pessoas. E realmente eu senti muita preocupação nas palavras, perdão, soluço desse amigo, porque ele estava muito preocupado, muito mesmo. Ele falou: Edson, não é nada, eu já estou com 74 anos. Agora tudo que vem para frente é bônus hora. Como se dissesse, depois de 74, para ele, né, na cabeça dele, na mentalidade dele, tudo que vem para frente agora é prêmio. Então eu estou muito preocupado em desencarnar amanhã ou depois e qual lugar que eu vou ir. Olha a preocupação dele, né? Eu achei interessante. E me veio um pensamento que na hora até eu divaguei com ele, dividi com ele. Alguns pontos ele concordou, outros não. Mas houve a concordância mútua entre nós dois sobre o que é se espiritualizar, o que é evoluir na espiritualidade, o que é ter espiritualização e o que é ser. Ouvem bem, por gentileza, sintam o que é ser espiritualizado. Eu estou com 47 anos. Obviamente eu não estou me comparando a este menino que falou comigo de 74, 74. Mas mais de que a metade da minha vida eu leio e procuro a espiritualidade. Fui evangélico, graças a Deus. Estudei muito não, perdão. Dentro da minha idade, calculando 47 anos, estudei razoavelmente o budismo, o shintoísmo, o brahmanismo, mais metade da minha vida. A espiritualidade, mediante a doutrina espírita, que eu não me titulo espírita, mas frequento algumas casas por caridade de Deus e de Cristo e de alguns irmãos, possedos dessa doutrina, eu estudo também, mas não sou espírita. Trabalho com entidades da Umbanda, né? Até faço rituais, todos os processos litúrgicos, mas também não sou apegado não. Só a Deus, mas respeito todas as religiões e filosofias, todas. Com o tempo, a gente vai aprendendo que ser espiritualizado não é a intelectualidade que a gente acumula, não depende disso. E ser espiritualizado não depende do conteúdo intelectual que eu me imuna, que eu nutra, que eu guarde e que eu também acumule em mim. A gente vai entendendo que ser espiritualizado é com que fórmula, obviamente que não é mágica, consequentemente as claras é pela reforma íntima, que a gente usa essa intelectualidade com educação. E outra, ser espiritualizado não é usar com outro, é usar consigo. Então, o que eu mais vejo hoje é pessoas muitas das vezes titulando ser espiritualizado pela cultura que tem, pela religião que segue, pela quantidade de tempo doutrinária, pragmática, dogmática, religiosa, filosófica, que de alguma forma se agremeia ou pertence ou executa. Isto não é ser espiritualizado. Ser espiritualizado é encomedida, mediante a minha reforma íntima, e perante 24 horas por dia,
quando eu estou lúcido, pelo menos 18 ou 16 horas dentro dessas 24 horas por dia, ou 12 que seja, quanto tempo eu ganhei com pensamentos bons, sentimentos nobres e um emocional equilibrado e harmônico? E quanto tempo eu perdi me fazendo desarmônico, desequilibrado, totalmente vivendo num estado ansioso e carente, lúdico e imprudente por falta de amor próprio? E em quantas vezes eu me peguei nessas 24 horas, mesmo tendo a cultura que eu tenho, pertencendo à religião que eu pertenço, fazendo o que eu faço, mantendo o que eu rotineiramente ou quase que copiosamente eu copio, mediante as filosofias, doutrinas e religiosidade que eu sigo, quantas vezes eu me peguei pensando mal, nem digo dos outros, de mim mesmo, me auto-sabotando, me bocoitando, me injuriando, desfazendo da minha própria sorte e vivendo num corpo físico que é, sim, destinado à morte, quase como um zumbi. Tipo, não só me bocoitando, mas sempre jogando contra mim, horas não gostando da minha forma física, horas desagradando-me de mim mesmo, de alguma postura emocional, sentimental, e esse desagrado em nada me corrige, mas em tudo me deixa cada vez mais rígido e frígido na dor e no sofrimento, envolvendo culpa e muito lamento interior, por ainda não superar o mau hábito, pela uma maledicência vívida em mim, viva em mim. Aí que está a chave da realidade da paz, não propriamente a porta da verdade que nos torna muitas das vezes impaciente com a própria calma que dizemos ter, nos titulando espiritualizados, ou sem calma alguma, mediante ao nada de paciência que muitas das vezes cobramos aos outros por nós nos titularmos, mediante aos títulos que temos, as crenças que executamos, né? A intelectualidade que guardamos como um impositor na vida alheia de como devem moralmente se tratarem com calma e com paciência, enquanto na minha espiritualização interior só há ranger de dentes, dor e sofrimento. Então, espiritualizado, ser realmente espiritualizado, é aquele ser que pode ter uma cultura maravilhosa, uma desenvoltura de dicção fora do comum, decorar o Evangelho segundo o Espiritismo, decorar, vamos dizer, ditames, tramas literárias entre a Umbanda, a Candomblé, doutrina espírita, entre as teologias e as filosofias, tramas essas que não são propriamente distintas e movidas de preconceito, mas são, vamos dizer, mediante um conceito de amorosidade. Mesmo assim, uma pessoa ela só tem o dom e o talento de falar bem, mas não quer dizer que ela tenha desenvoltura da naturalidade como ser realmente espiritualizado, de se sentir cada vez melhor. Então, ser espiritualizado é aquela pessoa que, independente do que ela crê, do que ela faz, de um espírita a um ateu, de um budista a um evangélico, de um shintoísta a um cristão, de um cristão a islamista, não importa. Ser espiritualizado é uma questão de caráter convicto, de como nós nos escolhemos, mediante aquilo não que nós fazemos, mas perante aquilo que nós nutrimos dentro de si. Então, hoje, com 47 anos, eu entendo que não adianta eu estudar vários livros espíritas, eu fazer lives pela internet, eu, modéstia à parte, tenho um certo conhecimento, um pouquinho, talvez, distinguido do vago de psicologia, de psicanálise, leio muito sobre matérias de psiquiatria, mas não sou doutor dentro dessa área, minha área é entre psicologia e psicanálise, mas mesmo assim eu não me titulo um bom, eu só tento me fazer melhor. Aí que está a espiritualidade, aí que está a espiritualização de alguém. A espiritualização é uma autovigia. Ser espiritualizado é orar e vigiar. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente acha que ser espiritualizado é ter cultura. Se falta no culto a desenvoltura da educação, tenha cuidado. A decepção é certa. A frustração mais ainda.
Se a gente crê que ser espiritualizado é decorar livros, é falar bem, né? Eu falo isso com muito respeito, qualquer palavra que fala, qualquer palestra que dê aos meus queridos, com aquela palavra mansa, aquela fala compassada, que particularmente eu acho lindo, muito bonito. Mas aqui no Brasil, né, como eu tenho vários amigos no Japão e até em outros lugares do mundo, hoje não é luxo para ninguém pela internet, nós temos essa mania, né, de religiosar, estou falando errado, de tornar a espiritualidade crivada de religiosismo. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Então a gente tem muitas das vezes cacófitos de como lidar até para falar com o público, com as pessoas, quase sempre de uma forma mansa. Alguns são amansificados porque é do gênio, é da personalidade da pessoa. Outros são amansificados porque são precavidos, né, e orientados a manter essa postura porque é dentro de um padrão religioso, mediante a aceitação de elevação de ser espiritualizado. Olha só como funciona a nossa ideologia, né, de espiritualização. Então, ser espiritualizado, para finalizar, não é uma ideologia, é uma essência. Ser espiritualizado não é uma liturgia religiosa, é uma filosofia espiritual de ânimo, mediante ao que move a tua alma, ou seja, o que move a tua essência. Então a gente vai encontrar pessoas extremamente espiritualizadas sem ter religião nenhuma. Pessoas altamente espiritualizadas, independente de religião, sem muita cultura, mas são pessoas que têm a desenvoltura da empatia, do trato, da educação, da afabilidade, da indulgência, da piedade, da gratidão, do amor à igualdade entre os semelhantes. É isso que eu tenho para dizer a este meu amigo de 7.4 primaveras sobre ser espiritualizado. Entendeu? A gente deve sim ter muita cultura, mas acompanhada da desenvoltura da boa educação, do bom senso, da empatia, dessa sinergia afetuosa, de dar essa comedida, vamos dizer, afável, benevolente, entre aquilo que eu sei, mediante aquilo que eu concebo, perante a forma de como eu transmita, com espiritualização, porque eu estou buscando me fazer espiritualidade, ok? Não é pelo que eu sei, não é pelo que eu frequento, não é pelo que culturalmente, cultualmente eu busco que eu ganho o título de ser um ser espiritualizado. Pelo contrário, a gente se perde muitas das vezes mais tempo se desespiritualizando, mesmo sendo culto, mesmo praticando religiosismo, pensando na nossa intimidade coisas ruins e coisas que pelo menos não são tão positivas, de que ser realmente uma pessoa que por livre e espontânea naturalidade vive na serenidade mansa de ser um ser altamente espiritualizado. Graças a Deus, viu? Pensem nisso. Talvez para alguns não tenha efeito, talvez para os outros vão ajudar. A gente nota que nesses últimos 5 anos, até um pouco antes do Covid, até bem antes, um tempo para cá aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, a gente teve muitas decepções. A gente, digo não eu, graças a Deus não me apego a nada, só a Deus e a vida, e respeito qualquer ser humano. Mas quando a gente tem pessoas que têm muita desenvoltura como espiritualizado, não sempre, mas quase sempre, decepção e frustração. Porque espiritualizado é simplicidade, humildade e ajuizamento. Para não dizer, forja de caráter íntimo e uno. Obrigado, viu? Fiquem com Deus.